Dando sequência à série de vídeos de taquiarritmias, agora sobre temas de taquiarritmias específicas, principalmente neste vídeo sobre fibrilação atrial e a sua origem nas veias pulmonares e alguns diagnósticos diferenciais importantes. Como o paciente irá aparecer na vida real no pronto-socorro, no consultório, é como a gente vai abordar o tema nesse momento. Palpitação é também uma queixa comum. A causa mais comum de palpitação no pronto-socorro, sabemos, é a fibrilação atrial. Mas o paciente pode se apresentar de formas distintas. Qual desses pacientes que nós vamos apresentar aqui você acreditaria estar em fibrilação atrial quando você atendesse por palpitações no pronto-socorro? Um maratonista na maratona de Curitiba, com 39 anos, rígido, apenas com palpitações e em ritmo sinusal quando chega no pronto-socorro. Uma senhora fazendo turismo no Jardim Botânico, hipertensa, com 55 anos de idade, também chegando com ritmo sinusal no pronto-socorro. Uma outra senhora mais jovem, assoberbada com seus filhos, passeando na Rua do Outono, 44 anos, sem outras comorbidades, também com palpitação e com ritmo sinusal quando chega no pronto-socorro. E este senhor, mais idoso, 68 anos de idade, com insuficiência coronariana, também com queixa de palpitação, mas chegando ao pronto-socorro, manifestando todos eles ali um ritmo sinusal. De todos estes, em qual deles você acreditaria ser a fibrilação atrial a causa mais provável de suas palpitações? Vamos lá. Aqui talvez muitos apostassem um paciente com cardiopatia, insuficiência coronariana, mais idade, é onde a fibrilação atrial é mais prevalente, talvez seja o candidato a ter fibrilação atrial como causa de suas palpitações. Mas vocês vão se surpreender com o que eu vou dizer na sequência. Na verdade, a paciente hipertensa, mulher, também tem na fibrilação atrial a causa mais provável de suas palpitações. Mais interessante ainda, mulheres jovens ou outras pessoas jovens, independente do sexo, sem cardiopatia presentes, também têm na fibrilação atrial a causa mais comum de suas palpitações. E talvez isso cause surpresa. Atletas de altíssimo nível, que em geral são considerados pessoas saudáveis, são um dos principais grupos de risco para ter fibrilação atrial paroxística como causa de suas palpitações. Cuidado aqui, gente. Exercício extremo não é necessariamente exercício saudável. É preciso ter um acompanhamento muito sério sobre isso, porque a atividade física intensa, além de poder causar fibrilação atrial em casos muito graves, mesmo indivíduos aparentemente saudáveis, também pode causar lesões articulares, etc. Então, atletas de alto desempenho precisam ter seu desempenho acompanhado por profissionais da área. E a fibrilação atrial está dentro do contexto desses atletas, sim. O que nós queremos dizer aqui é que a incidência e a prevalência da fibrilação atrial no Brasil tem aumentado, e ela será mais ou menos 40% maior daqui a 30 anos. Nós sabemos que sobre a fisiopatologia da fibrilação atrial, muita coisa aconteceu e vamos falar sobre isso agora na sequência dos dados. Por exemplo, quando a fibrilação atrial começa de repente, é portanto paroxística, ela começa a partir de extrasístoles atriais. Essas extrasístoles em geral estão escondidas na onda T precedente ao início da fibrilação atrial. Veja só, existe uma P ali deformando o início da onda T. Para você que é um estudante começando agora, não se preocupe que isso não lhe pareça tão evidente. Ao treinar os olhos, a gente vai ver essas extrasístoles atriais escondidas ali dentro das ondas T's. Veja que ela é tão precoce que ela puxa o complexo QRS seguinte e é tão precoce que acaba pegando o ramo esquerdo desavisado e ele sai bloqueado. Então temos ali uma extrasístole atrial com aberrância de condução pelo ramo esquerdo. Parece uma extrasístole ventricular, mas repare como o QRS é mais retificado, não tão sinusoidal. Uma dica para pensar que seja, na verdade, uma aberrância de condução. Como nós já sabemos, eu estou dizendo a vocês que existe uma P dentro da T, uma P de pato dentro da T de tatu, você pode acreditar que isso é uma aberrância de condução. Eu estava com catéter quando fiz esse eletrocardiograma lá dentro e posso atestar para vocês com clareza diagnóstica, sim, há uma P dentro da T atestada pelo catéter.
Então, esse QRS alargado é uma aberrância de condução. E logo a seguir, você repara que os ciclos RR já são variáveis e que existem ondas Fs no traçado, Fs muito rápidas, acima de 5 milímetros de tamanho, né, menores do que 5 milímetros de intervalo, portanto, fibrilação atrial. Todo isso desencadeado por uma extrasístole atrial P sobre T, pato sobre o tatu. Chamávamos isso antigamente de condução fibrilatória. Esta condição é uma condução fibrilatória. Pacientes que tinham muitas extrasístoles atriais P sobre T no traçado de Holter eram pacientes candidatos a desenvolver fibrilação atrial. Isso não é patognomônico, mas é um paciente que deve ser visto com atenção, principalmente se já cursa com palpitações taquicárdicas. Essas extrasístoles atriais muito precoces, elas podem degenerar fibrilação atrial. E nada sabíamos sobre isso até 1998, quando uma revolução fisiopatológica estava prestes a acontecer. Justamente por esta razão, a gente vai falar mais um pouco sobre essas extrasístoles atriais. Muito bem, já vimos isso em slides anteriores de aulas prévias dessa sequência de série de vídeos de taquiarritmias. Sabemos que extrasístoles atriais, elas teriam uma morfologia de onda P, mas diferente da morfologia da P sinusal. Repare no contexto sinusal normal acima e repare no próprio contexto das ondas P sinusais dentro do traçado ali de baixo, como a morfologia dessas P's, além de serem precoces, é diferente da P sinusal. O QRS está conduzido no primeiro batimento com seta vermelha. Repare que na sequência nós temos mais uma onda P, só que em seta azul, ela é tão precoce que não consegue ser conduzida pelo RIS/Purkinje, pelo NOAV, porque foi tão precoce que pegou eles em período refratário absoluto. Chamamos isso de extrasístoles atriais não conduzidas. A atenção principal aqui é com o diagnóstico diferencial com bloqueio atrioventricular. Nas doenças de bloqueio atrioventricular, você tem P's sinusais, você não tem extrasístoles atriais. As P sinusais é que não conduzem os seus QRS, e aí seria um bloqueio atrioventricular típico. Neste caso, nós temos um bloqueio atrioventricular fisiológico causado por uma extrasístole atrial muito precoce que não consegue conduzir através do NOAV, e por isso a ausência do QRS neste caso. Então, eu vou ser bem claro aqui, me repetindo. Isto não é um bloqueio atrioventricular patológico, não se cabe aqui um implante de marca-passo. Isto aqui é apenas uma extrasístole atrial que foi tão precoce que não conseguiu conduzir. Aqui, ela continua sendo muito precoce e acaba não conduzindo em momento algum. Isto é diferente de um bloqueio AV 2:1, gente. Isto é só uma extrasístole atrial tão precoce que não consegue conduzir os seus QRS. Quando ela é tão precoce, pode não conduzir seu QRS ou conduzi-lo com aberrância de condução. No exemplo de cima, uma aberrância de condução pelo ramo esquerdo. No exemplo de baixo, uma aberrância de condução pelo ramo direito. Repare sempre que a P, além de precoce, tem uma morfologia diferente da P sinusal. E essas P's, quanto mais precoces forem, mais chance tem de evoluir para uma degeneração do ritmo atrial para fibrilação atrial. Tão precoces como neste exemplo, em que ela caiu P sobre T e acabou degenerando o ritmo para uma fibrilação atrial. Repare agora na poliesculhambose na linha de base, as ondas Fs, o intervalo FF menor do que 5 milímetros de tamanho, e a condução para os ventrículos através de RRs irregulares, ainda estreitos, o que caracteriza ser um ritmo supraventricular, de fato. Lembramos que os ventrículos não fazem parte da fibrilação atrial, mas a resposta ventricular na fibrilação atrial é tipicamente irregular, irregularidade irregular. No flutter atrial existe uma irregularidade, às vezes bem regular, mas ainda assim a irregularidade não é patognomônica de fibrilação atrial, porque pode acontecer em flutter e na própria taquicardia atrial. O que vai marcar o diagnóstico de fibrilação atrial é a frequência dentro dos átrios. Muito rápida será uma fibrilação atrial. Na fibrilação atrial, o intervalo RR é sempre irregular porque o NOAV obedece de forma caótica todas aquelas ondas Fs. E é importante que assim seja. É o que se espera na fibrilação atrial,
que os QRS tenham intervalos RRs bagunçados, RRs irregulares. Repare aqui um ponto importante no diagnóstico diferencial. Se você tem na linha de base uma poliescolambose com ondas Fs muito rápidas, então você tem fibrilação atrial para os átrios. Mas no exemplo de baixo, no quadrado, no retângulo vermelho, você pode reparar que os complexos QRS já não estão com frequências esculhambadas, com frequências irregulares. Ali, na verdade, a frequência dos RRs está regular. Um médico desavisado, um estudante desavisado, poderia achar até que é um flutter atrial, já que os intervalos RR são regulares. Isso é um grave erro, gente. A arritmia está nos átrios. Não olhe para os ventrículos para definir qual arritmia você está vendo. Nesse caso, é uma fibrilação atrial, porque os intervalos FF são muito rápidos. Mas a falta da irregularidade RR, no caso, intervalos RRs regulares, deve marcar a você que eles não estão sofrendo comando do átrio. Se eles não estão sofrendo comando do átrio, estão sendo comandados por outra coisa. Como o QRS está estreito, estão sendo comandados pelo nó AV. Então, neste caso, nós estamos vendo um ritmo de escape juncional associado a um ritmo de fibrilação para os átrios. No quadro azul de cima, há dois ritmos, um mais alto e um mais baixo. Veja só, é sinusal para os átrios no contexto e fibrilação atrial para os átrios no exemplo de cima. No quadrado vermelho, nós temos um ritmo sinusal para os átrios e um ritmo de escape juncional para os ventrículos, por conta de um bloqueio átrio-ventricular total. Repare que logo abaixo desse exemplo de contexto, no quadro vermelho, nós temos um ritmo de fibrilação para os átrios, apontado pela seta vermelha, e um ritmo continua sendo juncional para os ventrículos, por conta do nó AV que está comandando eles, já que não está sendo comandado pelos átrios, já que está em bloqueio átrio-ventricular total. Resumo desta conversa, gente, isso é muito importante. Fibrilação atrial não depende dos ventrículos, mas ela, em geral, comanda os ventrículos de forma irregular. Se você tem uma fibrilação atrial que não comanda esses ventrículos, porque eles estão sendo agora comandados de forma regular por um escape, escapes são sempre regulares, no caso um escape juncional, o que nós temos aqui é uma fibrilação atrial com bloqueio AV total. Qual é o perigo dessa história, gente? Isso não é preciosismo de eletrofisiologista. O perigo é você enxergar a fibrilação atrial, dar o anticoagulante para o paciente, se houver indicação, e mandar para casa. Quando, na verdade, você deveria ver o BAVT, indicar internamento e implante de marca-passo e depois anticoagular o paciente para mandá-lo para casa. Isso realmente é muito sério. Por favor, preste atenção no diagnóstico diferencial. Fibrilação atrial são ondas Fs com frequências cardíacas atriais abaixo de 5 milímetros de intervalo FF, que deveriam conduzir de forma irregular os ventrículos. Quando isso não acontece e há uma bradicardia regular para os ventrículos, você está vendo, na verdade, um BAVT associado à fibrilação atrial. Da fisiopatologia ao tratamento da fibrilação atrial, muitas coisas mudaram. Para o controle do ritmo ou da frequência cardíaca, nós tínhamos um estudo antigo chamado estudo AFFIRME, que mostrava que cardioverter o paciente não era mais vantagem do que mantê-lo em fibrilação apenas controlando a frequência cardíaca com um beta-bloqueador ou alguma coisa do gênero. Eles não morriam mais por ter fibrilação atrial. Só que nessa mesma época, nós estávamos começando a descobrir a existência das extrasístoles atriais precoces como geradoras da fibrilação atrial. E coube uma pergunta, né? Por que não mapear e ablacionar, queimar o foco dessas extrasístoles atriais? Isso não curaria esses pacientes com fibrilação atrial? Dr. Issa Guerre, nessa época, em 1998, descobriu que a maioria desses focos de extrasístoles atriais com P muito precoce sobre a onda T do QRS precedente se originavam das veias pulmonares na sua maior quantidade. E aí começou a queimar essas regiões. A gente sabia nessa época que acima de 65 anos de idade não havia vantagem em resolver o problema do paciente com fibrilação atrial, podendo ficar apenas com controle de frequência cardíaca. Mas nesse estudo AFFIRME, subestudos desse estudo mostravam que alguns pacientes que se mantinham ritmo sinusal sem o uso de drogas antiarrítmicas, apenas uma coincidência feliz para aquele caso, eles sem droga antiarrítmica e em ritmo sinusal estavam vivendo mais na série.
não estavam no grupo randomizado porque era um subestudo do grupo Affirme. E criou-se ali uma bela dúvida e uma conclusão que veio a seguir. Os pacientes que tinham sobrevida igual, tanto em fibrilação quanto em ritmo sinusal, estavam tendo a mesma sobrevida, mas porque estavam vivendo ambos menos igualmente nos dois grupos. O grupo com drogas antiarrítmicas vivia menos por conta da droga antiarrítmica, enquanto que o grupo sinusal vivia menos porque estava tomando a droga antiarrítmica. Esse erro foi descoberto e reestudado, e veio essa grande questão, a conclusão natural, que seria que a sobrevida não estava mantida, mas sim reduzida, em ambos os grupos, controle de ritmo versus controle de frequência cardíaca. Possivelmente o grupo sinusal com drogas estava tendo uma redução de sobrevida equivalente à redução da sobrevida no grupo de fibrilação. E o sinusal sem as drogas estava sobrevivendo mais. Esses subestudos levaram a tentativas de estudar o caso de manter os pacientes em ritmo sinusal sem o uso dessas drogas, através do que passou a ser chamado de ablação por catéter da fibrilação atrial. Sem o uso das drogas antiarrítmicas, a ablação por catéter poderia não apenas eliminar sintomas, mas também aumentar a sobrevida dos portadores de fibrilação atrial. E a gente vai ver uma série de estudos na sequência que mostram exatamente isso. A ablação da fibrilação atrial curando e impedindo o uso da droga antiarrítmica pode aumentar a sobrevida em pacientes com cardiopatia estrutural associada. Sobravam algumas dúvidas nessa questão, se o resultado dos idosos seria igual ao de jovens, se o prognóstico entre pacientes normais e cardiopatas seria o mesmo, e quando indicar essa ablação por catéter, nós vimos que a ablação é vantajosa em relação a manter o ritmo sinusal, quando usado apenas drogas antiarrítmicas tentando manter esse ritmo. E já vimos também que em cardiopatas as drogas antiarrítmicas encurtam a sobrevida, diferente do grupo de ablação da fibrilação atrial. Então, você pode e deve considerar a ablação se a sua droga antiarrítmica não surtir o efeito desejado e manter o paciente em ritmo sinusal. Os consensos hoje, de 2020, da Sociedade Europeia, declaram como classe 1, a classe mais forte de recomendação, a ablação por catéter nesse grupo de pacientes. Repare que a chance de cura é menor com o avançar do tempo antes da ablação por catéter. Então a ideia seria, na primeira interrupção, na primeira falha de tratamento com remédios antiarrítmicos, indicar logo a ablação por catéter. Isso faz vantagem ao paciente quando é feito desta maneira. E aqui uma curiosidade de como é feita uma ablação de fibrilação atrial. Nós colocamos um catéter no átrio esquerdo, onde estão as veias pulmonares, fazemos a geometria desse átrio com esses catéteres, desenhando esse átrio esquerdo, para poder entender aonde a gente deve criar as lesões para desconectar eletricamente as veias pulmonares de onde nascem essas extrasístoles para os átrios. Assim, impedindo que as veias conduzam suas extrasístoles para os átrios, nós conseguimos curar a fibrilação atrial. Dessa maneira, fazemos lesões ao redor das veias pulmonares, e é assim que é feito hoje em dia, para conseguir isolar eletricamente essas veias pulmonares do átrio esquerdo e, portanto, curar o paciente daqueles focos que desencadeavam a fibrilação atrial. Esse assunto é muito extenso. Se você está interessado em se aprofundar mais, adquira o livro nos links aqui da descrição, A Arte da Eletrocardiografia, ou explore mais o conteúdo no blog de CG da CramerAcademy.net. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!